Olá, boa noite a todos. Hoje a gente vai dar sequência à série que eu estava fazendo com o psicólogo Pedro Paulo Zogby. A ideia inicial era fazer um único vídeo do nascimento à morte, e aí a ideia era fazer em um e não deu tempo. A gente chegou até os 18 anos, foi muito interessante e hoje a gente vai dar sequência nessa história. Eu tô só esperando aqui. Então, hoje, praticamente, a gente vai falar na linha do tempo dos 18 anos até o final do ciclo. Olá, Pedro. Olá, Rodrigo. Olá a todos. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, para darmos continuidade aí ao nosso bate-papo da live anterior, dessa vez falando sobre o período da maturidade até a terceira idade. Exatamente. Achei que fez o maior sucesso, né? Eu recebi um monte de direct pedindo a continuação e vai ser muito bacana. Eu, é, eu vou até emendar aqui que a gente parou nos 18 anos, mais ou menos, né? E Isso. entrando na maturidade, a gente, desculpa, a gente vai falar. Eu me confundi aqui, Pedro, pode tomar aí o controle? Bom, na verdade, nós vamos falar, nós paramos aos 18 anos e nós vamos continuar, dando continuidade, vamos passar pela maturidade e vamos chegar na fase da terceira idade, né? O que eu gostaria de iniciar dizendo da juventude, Rodrigo, é em relação à escolha de carreira. Então, o indivíduo ele começa a ter os seus 18 anos lá, entrar no terceiro ano do ensino médio, vai ter que escolher uma carreira. Eu falei sobre pressões do vestibular, da escolha da carreira, enfim, e começa a se procurar uma começa a se procurar novas profissões. O que eu vou fazer agora? Qual é a minha ideia? Né? O que eu vou fazer agora? O que me espera? E aí vem os testes vocacionais. Né? Os testes vocacionais, Rodrigo, são muito importantes para a escolha da carreira. Quem não está muito bem apropriado para a escolha de carreira, os testes vocacionais são testes de situações muito bem projetadas para a escolha da carreira. O problema é que o jovem acaba querendo respostas muito prontas e acaba isso levando muita ansiedade. Então, a fase dos 18 anos, além da fase da puberdade, da adolescência, existe uma fase de muita ansiedade por conta da escolha da carreira profissional. Né? Então, isso é uma marca dos 18 anos. Né? Existe até, antigamente tinha aquela coisa, né? Fez 18 anos, precisa ter um carro, né? Existem algumas famílias ainda que têm essa tradição. E tudo isso repercute dentro do consultório psicológico, porque o jovem, a jovem, vai até o consultório e acaba colocando essas dúvidas para o psicólogo e a gente tem que tentar acalmar, tentar fazer um trabalho dirigido, porque ele não vai escolher a carreira por conta dos pais, por conta da família. Ele vai É, escolher a carreira por, é, por conta dele mesmo. exatamente, que até existe uma problemática aí para se discutir, que muitas vezes é, a escolha da profissão pode vir da pessoa, como pode vir com muita influência dos pais, né? Que muitos jovens acabam seguindo a carreira dos pais, né? E aí, Exatamente. Esse é um grave problema, né? É uma questão bastante trabalhada nos consultórios psicológicos, né? Às vezes a pressão é tão grande em conquistar os pais, em fazer com que eles sejam aceitos, os filhos, que as carreiras são por conta dos pais e não por conta dos filhos. E algo interessante, Rodrigo, que não é uma pressão dos pais, os próprios jovens se veem nessa questão disso. Então, por exemplo, meu pai é médico, né? E ele tem uma carreira bem sucedida,
eu quero ter uma carreira bem-sucedida por conta dos pais também. Tá Então, certo. isso acaba tendo uma pressão dentro da família, né? Mas existem casos muito bem-sucedidos também, tá? O que eu estou falando é que o trabalho psicológico com a juventude se dá nesse fato, de orientar o jovem para essa escolha de carreira, entendeu? É, Através de testes vocacionais. e que a escolha de carreira às vezes é muito difícil quando se faz 18 anos, né? E tem muitos casos aí bem-sucedidos que a pessoa muda de carreira com 40 anos, sempre é tempo, né? Sim, e hoje em dia, Rodrigo, aproveitando e falando um pouquinho de mercado de trabalho, o empreendedorismo, né, tá em alta, né? Então, você abrir o seu próprio negócio, existe uma coisa que antigamente era legal ter o emprego, né? Ser contratado de uma empresa, ter um contrato longo da empresa, e hoje em dia, né, o trabalho está sendo muito mais valorizado. Você fazer o seu próprio trabalho, porque existe uma diferença entre trabalho e emprego. Emprego é quando você está contratado por uma empresa, assina um contrato. Trabalho é quando você está no seu empreendedorismo ali. Então, hoje em dia, os jovens estão empreendendo muito mais. Eu conversei outro dia com um paciente que ele tem 17 anos, né? Tá em plena juventude e está fazendo trabalhos de mentoria, de marketing, de vendas, e ele está super feliz. Se você perguntar para ele, mas você quer uma carreira contratada, CLT? Não, não, quero trabalhar por conta. Então, existe essa alternativa hoje para o jovem, né? É, exatamente. Eu vou só fazer uma pausa aqui para quem quiser fazer perguntas, a gente vai respondendo aqui, ou nos comentários ou na caixinha de perguntas. E, e existe uma divisão de gerações, né, Pedro? Que tem a geração X, a Y, a Alfa, a Z. Você podia dar uma explicada para a gente sobre essas gerações? Sim. Bom, existe então a geração Baby Boomer, primeiro, né? A geração Uhum. Baby Boomer, que é da década. Por que Baby Boomer? Porque é a geração que veio do pós-guerra. Então, é na década de 1950 até 70, mais ou menos, é a geração Baby Boomer. Qual era a característica desses indivíduos? Eram indivíduos que valorizavam a estabilidade. Era legal você entrar numa empresa e ficar 30, 40 anos na mesma empresa, né? Então, essa era a característica do Baby Boomer. Era a fidelidade, era o cara que tinha 4, 5 páginas de currículo, né? E era um cara, os nossos pais, os nossos avós, são dessa geração, do Baby Boomer, que era bonito você entrar numa empresa e não sair mais daquela cadeira. Depois, na década de 80, começou a surgir a geração X. A geração X é hoje o pessoal que tem 38, 37 anos, que é uma geração mais estudiosa, que gosta da carreira, que gosta do trabalho, que se interessa por estudar. Então, não é a pessoa com características que gosta do emprego, aquele emprego fixo. Muito pelo contrário, essa geração X, que tem seus 38, 39 anos, gosta da pesquisa, gosta de estudo, né? Aí você tem, indo para 86, 87, até meados de 90, você tem a geração Y, é a geração que hoje tem seus 25, 28, 30 anos, você tem até 34 anos, é um pessoal que já veio conhecendo e começando a conhecer a tecnologia, né? A tecnologia, o computador, né? Já começa a pessoas que trabalham com fone de ouvido ligado e fazem duas, três coisas ao mesmo tempo, que gostam de mudança de emprego, né? Então, você pega um cara lá que já está há 3 anos no mesmo local, você fala para ele, e aí, você quer ficar? Não, olha, não me promoveram até agora, eu vou
buscar outro lugar. E aí, a geração, depois da geração Y, vem a geração Z, que é uma geração mais voltada para a juventude, que entra na década de 2000, né? Entra na década de 2000, que hoje tem seus 20 anos de idade, que já é uma geração amplamente tecnológica e que gosta da informática, né? Nós tivemos que aprender nessa pandemia a ser tecnológico. Eles já vêm com essa história da tecnologia. E tem uma última geração, que é a geração alfa, que é a geração dos pequenininhos aí que estão surgindo e que já ligam o telefone sozinho, já fazem tudo sozinho ali. Por que eu estou trazendo tudo isso, Rodrigo? Porque essas gerações, elas têm perfis psicológicos muito diferentes, né? Se você pega um baby boomer, que é um senhor hoje de idade, ele tem uma rigidez mental, né? Uma rigidez do modelo mental dele muito grande. Então, ele não é adaptado a mudanças, né? E essa questão do coronavírus e tudo tem assustado muito as pessoas de idade, né? Claro que tem assustado a gente também, né? Mas eu estou dizendo, existe uma questão de, e agora? O que vai acontecer? Entende? É uma preocupação muito grande dos mais idosos, até por eles estarem em grupo de risco. Mas em outras coisas também acontecem umas coisas, eles têm dificuldade com mudanças, porque para eles sempre foi assim e sempre vai ser dessa maneira, né? A geração X já é uma geração com um pouco de flexibilidade mental. Então, você vai atendendo esse número de pacientes e você vai entendendo as personalidades, né? Quando você chega na terceira idade, que são os baby boomers, você tem que atender de uma maneira vendo o que o paciente quer, como que ele vai agir diante dessa mudança, como que ele vai agir através da história da doença, das situações, é isso. Ah, muito legal o conteúdo que você traz para a gente. E até antes da gente avançar aqui na linha do tempo, falando sobre o mercado de trabalho, né? Devido à pandemia, o home office veio com tudo aí na vida de todo mundo. Você acha que isso é uma tendência que veio para ficar ou depois vai voltar ao normal? Não, o home office ele já estava presente e ele veio para a juventude, para a maturidade e para a terceira idade, né? Então, hoje as empresas elas estão fazendo um programa de home office para a juventude. Então, empresas estão falando, fica até o final do ano em casa e vamos trabalhando em casa. Para a maturidade, que são pessoas dos 36 até 45, 46, também está a questão da maturidade, e para os idosos também estão tendo que encarar o home office como uma prática. Então, as empresas estão encarando o home office como uma alternativa de trabalho, até para uma questão de economia, né? Não tem sentido eu gastar mais energia, eu gastar mais conta de água, luz, se eu vi que a produção hoje de trabalho é eficaz também dentro de casa. Eu acho que é uma grande tendência, exatamente isso que você comentou, né? É, as empresas que tinham custos de reuniões e vários custos relacionados a isso, agora estão vendo que é possível manter a qualidade, às vezes até melhor, por reunião online, não é? Isso, então, exatamente a pessoa com com a juventude está encarando isso muito bem, né? Por conta da tecnologia e por conta daquela explicação que eu dei sobre as gerações. Agora, o que me surpreende é que as outras gerações também estão encarando bem. Então, existe uma pesquisa da Great Place to Work, que é uma empresa muito bacana que mede os indicadores de produtividade, né? Great Place to Work, né? Que eles falam, eles estão surpresos
que o pessoal da terceira idade, os baby boomers, estão aceitando bem duas coisas: serem chefiados por pessoas mais jovens, que essa é a tendência da renovação do mercado, e também estão aceitando bem o trabalho home office. Então, as coisas estão caminhando, talvez, por conta desse cenário da pandemia. Exatamente. É, e agora tentando voltar um pouquinho na linha do tempo, né? Que é sobre o assunto principal que a gente estava falando. O homem e a mulher, eles passam por um período de maturidade. O homem a andropausa e a mulher a menopausa, né? Quais que são os impactos psicológicos a partir desse momento da vida? Bom, a questão da menopausa e da andropausa é uma coisa que os consultórios, consultórios psicológicos, eles têm tido bastante demanda, né? Primeiro que essa falta de agitação, essa falta de rotina que a gente está colocado na atualidade, ele intensifica as questões hormonais, tanto do homem quanto da mulher. Por isso, muitos quadros de menopausa, que é o caso do término da menstruação da mulher, e da andropausa, que é do término da virilidade do homem, né? Eles estão sendo antecipados. Então, muitos homens e muitas mulheres estão com menopausa precoce e andropausa precoce. Muitas vezes por conta de ansiedade, muitas vezes por conta da falta de rotina, muitas vezes por falta da desaceleração do metabolismo, né? O metabolismo o metabolismo da gente, quando a gente trabalha fora, vai para um lado, vai para o outro, a gente se alimenta e o metabolismo vai acompanhando. Quando você muda a sua rotina, o metabolismo ele também acompanha essa mudança de rotina. Então, a questão hormonal também está acontecendo nessa questão da andropausa e da menopausa. E isso tem causado, nos homens e nas mulheres, muito quadro de irritabilidade e muito quadro de e agora o que eu faço? Porque existe um aspecto psicológico. E agora? Eu atendi outro dia um paciente com 40 anos de idade com sintomas de andropausa. Aí você vai dizer, mas deve ser emocional. Sim, com certeza que sim. Se os exames dele estão bons, a questão emocional afeta bastante. Mas o fato é que ele estava com sintoma de andropausa por conta dessa ansiedade. Então, o que a gente faz? O trabalho psicológico é acalmá-lo e trazer para ele que a situação vai se ajeitar e o trabalho psiquiátrico em paralelo, com algum medicamento, né, com algum outro exame, com alguma outra forma, outro medicamento para aumento de libido, né, tanto para o homem quanto para a mulher. Isso acaba marcando bastante a maturidade, a fase da maturidade. Porque andropausa e menopausa, Rodrigo, eram características muito voltadas para a terceira idade, né? Era o início da terceira idade. E agora não é, né? Ele marca esses dois quadros, menopausa e andropausa, eles estão marcando agora na contemporaneidade o início da maturidade. Então, é um início assim, poxa, o homem, né? No caso do homem, é perda do desejo sexual, da libido, né? No caso da mulher, a queda de hormônios, bastante importante, a queda dos hormônios femininos, né? E aí tem muitas mulheres jovenzinhas fazendo reposição hormonal. É lógico que eu não estou aqui para fazer apologia à reposição hormonal, nem sou médico para isso, porque senão os médicos aí que estão com você nas lives durante a semana vão me chamar de louco. Não estou fazendo apologia, mas o que eu estou falando é que jovens de 30 e poucos anos
já estão procurando médico para fazer reposição hormonal. Então, isso é um quadro de ansiedade que a psicologia ela está tentando administrar com, com um senso de e agora, né? Para dar um alento para os pacientes e as pacientes. Então, é um quadro que marca a maturidade e você tem que fazer um trabalho psicológico para orientar essas pessoas para como sair disso. Então, como sair disso? Talvez fazer uma atividade que gosta nessa quarentena, procurar relaxar, procurar não, na medida do possível, não tomar para si aquilo que é divulgado, né? Tentar pesar um pouco como vai adiante ou como volta para trás. Então, tentar não encaixar isso como algo determinante. É fazer o que gosta, tentar relaxar um pouco, tentar buscar novas formas de empreender, né? De fazer o que gosta, de ganhar um dinheiro enquanto as empresas estão paradas, e aí vamos trabalhando junto com a psiquiatria para buscar um remédio, alguma coisa nesse sentido. Psicologia e psiquiatria, nesses dois quadros, Rodrigo, andando super juntos. É, muito bacana. E pegando um gancho até no que você falou do metabolismo, né? Muito se fala da pandemia na televisão e esquecem de falar dos outros problemas de saúde. A pessoa jovem, ela tem um metabolismo. E aí, na medida que ela vai envelhecendo, o metabolismo vai abaixando. E se a pessoa não tem uma reeducação alimentar, ela vai engordando, né? A obesidade está aí e é preciso se reeducar na alimentação justamente para não vir outras doenças, porque as outras doenças não pararam, não é, Pedro? Exatamente. O sedentarismo nesta quarentena está tendo altas, né? A gente está muito sedentário, né? Da sala para a cozinha, da cozinha para o quarto, enfim. Então, você não tem muitas opções. O que está acontecendo são personal trainers online estão fazendo uma parceria com consultórios, então a gente indica personal trainer online, ele passa um exercício. Você tem que cuidar do seu biopsicossocial. O que é o biopsicossocial? Né? É o corpo, é o psicológico e o social, a sua interação com o ambiente. Então, tudo isso marca essas fases. Né? A juventude ela tem um metabolismo hiperacelerado, né? Então ela come e rapidamente ela queima, né? A pessoa mais madura ela já tem uma vagarosidade em queimar, e isso deixa ela com um sobrepeso. O sobrepeso, por sua vez, afeta a autoestima, e a autoestima, por sua vez, leva a um questionamento da própria existência, porque existe uma baixa estima. Então, tudo isso está ligado com a psicologia também. Então, é muito importante que a pessoa que está em maturidade, né, que está na maturidade, ela reconheça que ela precisa continuar se cuidando, mesmo na questão da quarentena. Exatamente. E tem tantas coisas alternativas, ó. Tem até um comentário aqui. Fiz uma aula de yoga agora há pouco, foi maravilhoso. E eu acho que tudo é válido, não é? Recorrer. Exatamente. Exatamente. As amplas diversidades na questão de exercício, na questão de lives online, como essa que nós estamos fazendo. Outro dia eu vi num jornal peças de teatro que estão acontecendo online, quer dizer, então são coisas para que a pessoa possa se distrair e sair dessa redoma só do vírus. Eu acho que o vírus é importante, ele não é uma gripe,
ele não é algo passageiro, ele não é para quem tem histórico de atleta, ok? Não é para ninguém que tem histórico de atleta, mas a grande questão é, nós precisamos dar conta de tudo isso, né? Então, nós precisamos dar... a aula de yoga é hiper importante, porque a yoga equilibra o cérebro e o corpo. Se você perder a comunicação entre cérebro e corpo, você perde inevitavelmente a sua comunicação com o seu psíquico, cérebro e corpo, né? Então, se o cérebro para de mandar informações positivas, existe a perda do hormônio do prazer, né? Que é a serotonina. Então, você tem que tomar, aí você vai ter que tomar medicamentos para que isso volte com medicamentos a acontecer no teu organismo. Então, é muito importante esse comentário da yoga, de qualquer outra coisa, de teatro, de peças de teatros online, para você se distrair, porque senão fica muito difícil você retomar o seu trabalho. Eu estou atendendo um paciente que ele trabalha por conta, sempre trabalhou por conta, e agora ele não está, mesmo ele trabalhando em casa sempre, ele está perdido, porque são muitas informações, ele não sabe para que lado que ele vai, né? Então, qual é o trabalho que eu estou fazendo com ele? É levá-lo para uma trilha de que, calma, você sempre esteve nesta trilha e sempre soube andar sobre ela. Não é porque você não vai saber andar. Então, existe uma amedrontação que não é uma coisa inventada pela TV, não é uma coisa inventada pela TV, é uma coisa divulgada exacerbadamente, de forma exacerbada pela TV, né? Então a psicologia precisa contemporizar tudo isso. E na fase da maturidade, isso, até para não fugir do nosso tema, isso acaba ficando muito forte, porque as pessoas que têm a maturidade, elas não são nem da terceira idade e nem da idade jovem. Então, elas estão bem no meio do caminho e elas muitas vezes não sabem se vão para o lado direito ou lado esquerdo. E é muito interessante um outro comentário aqui, Pilates e meditação, né? Eu acho que a meditação é muito importante a pessoa aprender a respirar, né? É tanto bombardeio de informações e a pessoa tem que parar alguns minutos ou algumas horas do dia e pensar na respiração para não causar nenhuma ansiedade. O que você acha sobre isso? Não, na verdade, eu queria aproveitar e já fazer o gancho com a pergunta que fizeram aí, com a Carolina Oliveira. Bom, Carolina, acho que é Carol Oliveira, alguma coisa assim. Ela perguntou que trabalho eu faço. Eu sou psicólogo, né? Para quem chegou agora, eu sou psicólogo consultor, especialista em gestão de pessoas, e já venho falando aqui com o Rodrigo de vários temas, e a gente está falando hoje sobre uma trilha da juventude até a terceira idade, né? Agora, a questão da meditação e da respiração é muito importante. Primeiro, porque meditação faz o quê? Ela oxigena, e a respiração junto, elas oxigenam o cérebro, né? E oxigenando o cérebro, você faz a entrada de gás carbônico, solta gás carbônico também, inspira, expira, e você acaba se aliviando das ansiedades, das depressões. Dr. Rafael aí falou sobre ansiedade outro dia no seu canal, aliás, muito boa live, e ele dizendo da parte medicamentosa, né? Da parte de medicamentos. E eu vou falar que existe a questão de você também conversar, manter o seu oxigênio cerebral na respiração, na conversa, e é por isso que o trabalho do psicólogo, em paralelo com a medicação, é tão importante. Exatamente. E avançando aqui na nossa linha do tempo, né? A terceira idade. E principalmente agora na pandemia, é um momento de repensar
a autobiografia, os aspectos vividos. Quais são os pontos principais que você pode abordar psicologicamente nesse período assim de idade e de pandemia? Bom, na verdade, você disse muito bem, existe uma retrospectiva da vida de uma pessoa idosa, e a pessoa idosa, ela precisa se conscientizar, em primeiro momento, de que ela está envelhecendo. E esta conscientização, muitas vezes, é muito difícil, né? Principalmente se o espírito da pessoa é altamente jovem, né? Então, se a pessoa tem seus 80 anos e ainda dirige, ainda faz, ainda vai, ainda, né? Ela, quando ela se percebe enredada, fechada na quarentena, ela começa a reparar, olha, eu tenho algumas dificuldades, eu tenho algumas coisas, o que que eu posso fazer? Então, existe primeiro uma conscientização da que está envelhecendo e que não, e que fisicamente, ainda que psicologicamente ela faça, fisicamente ainda ela não consegue mais fazer aquilo que ela fazia, né? Por isso que é tão importante esses trabalhos alternativos, yoga, pilates, etc. Sim. e tal, né? E aí você começa a também, um outro aspecto importante da terceira idade, você começa também a entender as suas perdas na sua vida, na terceira idade, as suas perdas e as suas conquistas. E aí você começa a pesar. O que que eu tive mais? Perdas ou conquistas? Nesse momento, Rodrigo, a procura de psicólogos para pessoas da terceira idade estão sendo grandes também. A gente está atendendo muitas pessoas idosas, justamente os consultórios de gerontologia. Gerontologia é a especialidade que atende pessoa idosa. Então, as pessoas de gerontologia os profissionais estão atendendo bastante pessoas idosas. Então, existe uma procura. Por quê? Porque os idosos estão vendo que essa pandemia, primeiro que o tempo todo se fala de morte, e isso fica no subconsciente de uma pessoa idosa normalmente, né? Já fica isso, a finitude, né? A finitude, o fim, já fica na cabeça de uma pessoa idosa, ainda mais reforçado. Olha, morreu tanto, fechou, abriu, né? Então existe uma, uma alta uma alta procura e uma alta angústia na população idosa. Um alto índice de angústia na pessoa idosa. A pessoa idosa, além de estar no grupo de risco da Covid, existe uma angústia da finitude. E o que, que a gente está tentando buscar fazer para esse público? Fazer muitas dinâmicas de grupo, fazer muitos grupos de leitura, fazer com que ela mude o modelo mental dela, né? Mude as interações dela. Então, nesse sentido, a gente tem recomendado que os idosos cuidem de cachorros, cuidem de pets de maneira geral, né? Para que eles não se sintam sozinhos, para suplementar e para suplantar a solidão, né? Porque muitas vezes existe as famílias dos seus filhos que estavam sempre com eles, agora seus filhos estão casados, seus filhos estão com outras famílias, e como é que ficam esses idosos? Então, existe uma preocupação da psicologia enquanto a isso. Então, nós estamos vendo grupos para atender a senioridade, né? A pessoa sênior, a pessoa da idade mais, né? Que a gente fala, da idade mais, né? Da melhor idade, a gente chama isso, né? Que são pessoas da terceira idade que, além de estarem no grupo de risco, que estão se sentindo muito sozinhas. Então, a gente recomenda que os filhos fiquem perto nesse momento, que as histórias
sejam contadas, que coisas boas sejam contadas para esses idosos, que sejam incentivados a fazerem coisas que gostam, que retomem a sua qualidade de vida, não deixem de fazer fisioterapia, mesmo que seja online, não deixem de ir no seu supermercado para comprar coisas essenciais e que a gente consiga fazer um trabalho de aprimoramento dessa camada da população, né? Que já era sofrida antes da pandemia e agora com a pandemia e com o reforço de tudo que está sendo divulgado, isso acaba se reforçando mais. Aqui até um comentário da Moreira. Fazer caminhada nesse momento é bom, é excelente, né? Sim, fazer caminhada respeitando as medidas de precaução é muito bom. Os parques estão abrindo, acabou de abrir os parques aí semana passada, as pessoas estão fazendo isso, inclusive as pessoas idosas. Eu tenho conversado com algumas pacientes idosas que eu tenho, elas estão procurando isso, mas existe a necessidade, Rodrigo, de incentivar essas pessoas a fazer isso, né? Existe uma estagnação natural da terceira idade, que é, estou com preguiça, não estou bem, vou ficar na minha hoje. O que os profissionais da saúde têm que fazer? Não. A senhora tem que ir, o senhor tem que ir, né? Tem que retomar um pouco a vida. Senão acabam ficando num embotamento afetivo, muito voltadas para si. E aí, nesse momento de quarentena, onde elas estão longe dos netos, onde elas estão longe dos filhos, fica muito complicado. Exatamente. Tem um comentário aqui. Onde ela diz que ela tem 59 anos, trabalhou a vida inteira e nunca ficou tão desmotivada depois da aposentadoria, né? Esse é um aspecto psicológico muito importante, né? Essa pessoa que está nos falando aqui, obrigado pelo comentário. E eu quero dizer para você o seguinte: existe solução, não é uma solução milagrosa. A solução que existe você precisa entrar em contato com aquilo que você é boa. A aposentadoria te tirou do mercado formal. E agora você vai para o mercado informal, fazer alguma coisa que você é boa, ou no sentido de alguma coisa voluntária, ou no sentido até de um trabalho remunerado. Existem senhoras, Rodrigo, que estão, por exemplo, fazendo um trabalho online, então elas usam aplicativos, plataformas, como essa aqui, outras, não vou falar o nome, mas elas entram lá e estão contando histórias para jovens com câncer no GRAAC, né, no Hospital do Câncer, no GRAAC, instituições que têm essa demanda, e pessoas da terceira idade estão contando histórias para essas pessoas. Isso trabalha muito a cabeça dessa pessoa mais idosa, que está numa situação mais assim, puxa, e agora o que eu faço? Eu fui muito ativa. E a aposentadoria, né, para a colega aí que me agradeceu, eu que agradeço a colocação, para a colega que me agradeceu, a aposentadoria é o começo de um novo ciclo, Rodrigo. Exatamente. Veja bem, né, você trabalhou aí durante 50 e poucos anos, e aí você vai para a aposentadoria, aonde você vai ter que se reinventar, porque veja, ela trabalhou a vida inteira, e aí de repente ela fica numa fase de que ela não vai saber para onde vai, mas aí que ela vai se surpreender, aí que ela vai ver as novas competências que ela tem, aí que ela vai pensar nela,
Porque essas pessoas que trabalharam muito só pensaram nas empresas durante muito tempo, ou nos filhos durante muito tempo. Os filhos estão criados, o trabalho formal não existe mais, e agora elas vão ter um tempo de se reconstruir e de mudar um pouco o seu modelo mental, a sua identidade. É, Então, eu gostei muito dessa colocação, né? Tirar o olhar da empresa e começar a olhar para si mesmo. exatamente, exatamente, né? Estão falando aí, né? Estão falando aí nos comentários. Olha, plantar também ajuda, né? Plantar alguma coisa, fazer alguma coisa, não é isso? Se eu não entendo, se É, eu artesanato, tudo é né? válido. Tem até Algumas pessoas estão colocando. tem uma pergunta aqui de animal de estimação que eu até ia te perguntar mais pra frente, mas eu vou antecipar. Que eu fiz umas lives aqui com a Fernanda Mello, que é educadora canina, faz sempre sucesso aqui, com uma veterinária também, que fez grande sucesso. E, e como que a psicologia enxerga esse contato do ser humano com o cachorro ou com o gato? Olha, Guigo, olha, Rodrigo, a questão dos pets é uma coisa bastante interessante, né? É, os pets, eles transmitem um carinho e uma amizade que nenhum outro ser humano pode transmitir, né? Então você tem no cachorro aquele teu amigo, aquela tua companhia, né? O cachorro, o cachorro primeiro. O cachorro é um animal altamente condicionado, né? Então você treina o cachorro, até por isso que existe uma educadora canina. Então você treina o cachorro, você educa o cachorro através de recompensas, através de adestramento. E aí, quando você adestra o cachorro, educa esse cachorro, ele fica com um comportamento similar a muitos desejos do ser humano. Né? Então, assim, você tem uma relação com o cachorro muito simbiótica, muito próxima, né? E aí ele pode substituir um vazio de um filho, de uma esposa, né? Então, a gente vê no cachorro, principalmente, um afeto muito grande, porque o cachorro ele não é independente, ele precisa do humano para sobreviver ali, né? Ele também é um ser social. O cachorro é um ser social, né? Um animal social. Então, a psicologia vê com muito bons olhos. Inclusive, muitas terapias, né, psicológicas são feitas com cachorro. Hoje, o cachorro é permitido entrar em centros médicos, né, fazer um trabalho com crianças, fazer um trabalho com idosos, né? Pega as duas pontas, criança e idosos. Então, existe um trabalho muito bem feito aí com cães adestrados, né? O gato já é um animal mais independente, né? Ele gosta mais da independência dele ali e tal, mas também tem uma questão de ser muito companheiro, muito vigilante, muito cuidadoso ali com o seu dono, muito fiel ali, né? Então, essa questão da fidelidade para a fase da terceira idade é muito importante. A fidelidade para para os idosos é uma coisa muito importante, porque ele já perdeu muitos vínculos na vida. Ele já perdeu muitos vínculos na vida. Então, ele já perdeu por morte, já perdeu por brigas, já perdeu por qualquer outro motivo, e aí tem lá o cachorro, tem lá o É, gato, é tem lá um filho, outro pet, é filho que né? saiu de casa. Tem que administrar a síndrome do ninho vazio, né? O que é essa síndrome? Você está com a pessoa o tempo todo, de repente essa pessoa não está mais lá, ela está próxima, mas ela não está com você ali. E aí algumas coisas vão passar pela cabeça, e aí a gente precisa cuidar disso para que essa passagem não seja tão traumática. Então, a passagem natural da vida, né? Então, um pet pode ajudar nesse sentido.
né? Exatamente. Porque a dependência ela apenas troca de lugar, né? Ela muda de pessoa, ela passa de uma pessoa para um pet, né? Por isso que quando alguém perde um ente querido, principalmente criança, recomenda-se É, um cachorrinho, um gato. inclusive tem estudos que mostram que a pessoa, quando está fazendo carinho no cachorro e o cachorro fazendo carinho na pessoa, há produções de ocitocina, igual um carinho entre humanos. É, é uma Exatamente, coisa exatamente. científica, né? Toda a estimulação cerebral, num carinho, numa situação de afago, isso é muito importante para você voltar a produzir hormônios do prazer, seja qual for esse hormônio, né? Tudo bem, academia, pilates, isso produz, mas nada mais importante que o afeto. O afeto que não dá para ser feito um companheiro, pode ser feito com um cachorro, gato, peixe, enfim. É isso. É, e, e até voltando aqui na linha do tempo que a gente estava falando, na terceira idade, existe uma inversão de papéis entre os pais e os filhos, né? Como que a psicologia explica esse processo? Olha, Rodrigo, muito boa pergunta. A grande questão é a seguinte: precisa tomar muito cuidado com essa inversão de papéis, né? A inversão de papéis existe, tá? Existe a inversão de papéis, principalmente quando existe o quadro senil, né? Existe uma perda de memória, existe um quadro de Alzheimer, onde o idoso, alguns idosos perdem a capacidade da memória de curto prazo. Então, Alzheimer é uma doença cerebral, né, que atinge o cérebro, enfim, que você perde a capacidade da memória curta. Você ganha muito mais na capacidade de memória de longo prazo, né? Então, você vai lembrar de muita coisa do teu passado, muita coisa da sua juventude, né? E aí tem uma retrospectiva que às vezes é bastante dolorida. Neste sentido, existe uma inversão de papéis. E aí, Rodrigo, nos consultórios psicológicos e psiquiátricos, existe um cuidado do profissional da saúde para cuidar dessa inversão de papéis, né? Como é que eu, que sempre fui filho, agora vou cuidar do meu pai como se ele fosse meu filho? É uma coisa muito louca dentro da psicologia, né? Como fazer esse paciente entender que ele agora vai ter que cuidar dos seus pais, que ele agora vai ter que cuidar daquele que te cuidou. Então, você vai ter que entender esse processo como uma coisa natural, né? Que pode acontecer, né? Então, a psicologia tem um trabalho muito grande de até em outras linhas psicológicas, né? Existe a constelação familiar, que você trabalha toda a interação familiar dentro de jogos dramáticos. Então, você vai fazer o papel do seu pai, né? O terapeuta faz o papel da sua mãe, o outro que está assistindo faz o papel dos seus irmãos, e aí você consegue entender as relações. Nesse sentido, você consegue trabalhar melhor os vínculos. Porque veja bem, Rodrigo, você vai ter que retomar, refazer, melhor dizendo, o vínculo com sua mãe, com seu pai, sendo filho deles e cuidando deles. Quer dizer, não perdendo o respeito e a gratidão por eles terem te dado a vida, mas também cuidando deles, preservando a saúde física deles ali, né? Então, eu estava conversando até com uma amiga que está com um parente bastante adoentado, e ela tá, estou cuidando da pessoa aqui, a pessoa está na casa dela, então morava numa outra casa, ela teve que trazer para a casa dela, mudou a dinâmica familiar dela, mudou a relação com o marido, né? Então,
tem que existir essa compreensão. E aí a gente faz o trabalho na psicologia, um trabalho muito familiar, muito forte. Eu tenho atendido em pequenos grupos famílias, e as famílias têm trazido muito essa questão, né? Estou cuidando da minha mãe, estou cuidando do meu pai como se eles fossem meus filhos. Ó, E você não tem que cuidar. até aqui, pegando um gancho com o que você acabou de falar, o comentário da Gil Band. Eu já me preparei psicologicamente, quero cuidar da minha mãe, vai ser minha filha, mulher que não tive, a minha menina. Então, legal a pergunta, Ju, obrigado. Mas é isso que eu ia falar, Rodrigo. Foi uma pergunta foi um comentário bastante oportuno aí da Ju, né? Mesmo que você cuide dos seus pais, eles nunca se tornarão seus filhos. Isso é Eles importante. eles sempre estarão seus pais, Sim. né? Então, o respeito, a admiração, você não vai cobrar o seu pai como um filho é cobrado. Você vai cuidar do seu pai como seu pai. O lugar dele é do seu pai. Existe uma inversão de papéis e não de lugares. Olha, muito bem Papéis colocado. papéis é aquilo que a gente desempenha na sociedade. Lugar é aquilo que a gente tem no coração da pessoa. Então, eu acho muito bacana a Ju querer cuidar da mãe, enfim, mas tem que tomar um cuidado muito grande de não colocar a mãe no lugar de filha e colocar a mãe no lugar de mãe que precisa de cuidados. Olha, muito interessante. E a gente tem 8 minutos para encerrar, então vamos até andar rápido, porque senão a gente vai ter que deixar para o terceiro episódio, né? Por que que, Ok. por que que a sexualidade entre os idosos ainda é um tabu? Bom, é um tabu, inclusive, para eles, né? Você ter sexo na terceira idade é uma coisa que precisa ser constante, conversado entre os parceiros ali. Não importa a idade que você tenha, a sexualidade ela não pode ser um tabu em nenhuma idade, né? Em nenhuma idade, né? Você tem que ter a sua forma de se relacionar sexualmente, independente da sua idade. A partir do momento que você começou a se relacionar sexualmente, você precisa criar um canal de diálogo com você mesmo, de relação com o seu próprio corpo e relação com a sua própria autoestima. Isso é importante, porque quando você está na terceira idade, você acaba tendo essa questão, né, em duas fases, né? Você tem isso na adolescência, porque tem uma baixa estima na adolescência, e na terceira idade você tem uma baixa estima de que, olha, meu corpo não está legal, eu tô, né, as coisas não estão do jeito que eu programei, e aí o sexo acaba, a sexualidade não é só o sexo, não é só o ato sexual, sexualidade é o carinho, é o afeto, né? É você ali na preliminar, não é só o ato sexual, que fique bem claro isso. E para as outras pessoas também é um tabu, porque você não imagina a sua mãe, o seu pai, né, tendo relações sexuais, ou sendo desejado pelo parceiro. Então, o que a gente tem que fazer não é um tabu, sexualidade é além do sexo, é a relação que você tem com o outro, e você tem que trabalhar isso com naturalidade, nas duas pontas. Ou para um filho, para um irmão, ou para o próprio casal. Olha, muito bem explicado. E agora, para finalizar, a gente vai ter 5 minutos, tem 3 perguntas, eu vou tentar transformar em uma só. Eu acho que Ok. a principal objetivo dessa nossa série, né, de 2 capítulos, é trazer lá do início, da origem da Terra, do nascimento do indivíduo até o término, é justamente para a gente chegar na fase do luto, né, que também é muito pouco falado e é muito
é muito feito na prática só, não tem teoria, né? O luto, como eu expliquei na live anterior, o luto a gente vive o tempo todo. O tempo todo a gente vive luto. O tempo todo são perdas, 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 perdas de novo, perdas de novo. O que a gente tem que fazer é entender que o luto na terceira idade é um luto mais vivido com mais dor. Porque o luto nas outras fases é um luto que você pode se recuperar automaticamente. Então, eu perdi o cordão umbilical. Opa, estou vivo. Eu perdi, eu perdi a tia da escola. Opa, mas eu ganhei a professora. Mas eu perdi a namorada. Mas eu ganhei a esposa. No luto na terceira idade, não tem mais ganhos. O que você pode ganhar é experiência. E aí você tem que passar pelas fases do luto, né? Que é a aceitação, né? Você aceitar que você está numa fase que você precisa repensar a sua vida. É a negação, você nega que está ficando na terceira idade, né? A resignação, você acaba se conformando, não, eu estou por aí, né? A coisa acontece. Então, existem essas fases do luto que acabam permeando a fase da terceira idade. Então, o luto, a gente passa a vida inteira. Só que o luto na terceira idade, ele é mais forte e ele tem que ser tratado com mais cuidado pela psicologia para que isso não fique um trauma e para que isso não fique pano de fundo da vida dessa pessoa, né? Então, a gente tem que trabalhar com muito cuidado essa questão do luto. E aí, essa série de lives que nós fizemos, em 2 capítulos, mostra que nós somos caráter evolutivo desde quando nós estamos na barriga da nossa mãe, no ventre da nossa mãe. E nós chegamos em caráter evolutivo quando nós atingimos a terceira idade. Nós estamos evoluindo o tempo todo. Eu lembro aos ouvintes aí que estão nos assistindo que você começou essa série de live falando da questão do planeta Terra, da evolução. E nós chegamos hoje, no dia de hoje, falando da terceira idade, que não é o fim de um ciclo, mas é o começo de uma nova etapa e que precisa aprender a ser vivida. Eu quero recomendar um filme para os nossos ouvintes aqui. Vamos, Psicólogo adora recomendar. Agora, a gente vai precisar concluir para garantir que a live fique salva. Então, as suas considerações finais. Filme antes de partir, tá? Antes de partir, com o Jack Nicholson. Jack Nicholson é um filme muito bacana. Eu amei essa série e vamos continuar com outros temas. Boa noite. Beleza. Um abraço. Obrigado a todos. Valeu.